Fala galera, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Andrei, sou Head Coach da Lendocross, faço assessoria para donos, gestores de box e coaches. Estou aqui compartilhando uma aula muito legal. A gente vai trabalhar numa aula bônus realmente gratuita que a gente vai começar a trabalhar em como observar. E a ideia não é ensinar uma fórmula de como corrigir, a ideia é dar um passo atrás, é refinar um pouco mais treinar o nosso olhar do coach, tá? Então, antes de escolher uma dica, antes de falar qualquer coisa, antes de tocar no aluno, o coach ele realmente tem que estar muito bem posicionado, estar bem, conseguir realmente enxergar o que está acontecendo. E quando a gente fala em observar, a gente vai falar de posicionamento, vai falar de ângulo, vai falar de leitura da turma. Muitas correções ruins, elas não nascem realmente da falta de conhecimento técnico, elas nascem de uma observação incompleta, tá? O coach, se ele viu pouco, ele viu de um ângulo ruim ou viu tarde demais, ele não vai conseguir realmente analisar todas essas informações para dar um feedback, para trabalhar uma correção, para trabalhar uma forma de ensinar mais correta. E nessa aula a ideia macro é como construir a forma de observar, como que a gente vai construir esse olhar mais técnico, mais clínico de como observar. A gente vai entender de onde observar, vai procurar identificar o que cada posição permite enxergar, como que a gente vai circular pela aula sem perder o controle da turma, procurando aí trabalhar como identificar, como observar, na verdade. E aí a primeira coisa que eu vou falar com vocês é uma mudança de chave, entender que ver não é a mesma coisa que observar. Ver é assistir realmente ao movimento. Observar é realmente eu buscar, identificar uma referência, um ângulo, um objeto para olhar, tá? Um coach pode estar olhando para a turma e ainda assim não está observando nada com uma grande profundidade. Isso acontece quando ele não sabe o que procura ou quando fica parado em uma posição em que ele não revela informação útil. Observar exige intenção. Então eu tenho que saber para onde eu estou olhando, para a base, se é para a coluna, para o quadril, para a trajetória da barra, para o ritmo. Quando o coach define isso, o olhar deixa de ser improvisado e realmente começa a ser treinado dessa forma. E aí, vamos dar uma definida, vamos realmente buscar o que seria uma capacidade um termo técnico para definir o que é observar. Realmente diferenciar a mecânica correta e incorreta de poses e transições. E essa definição mais técnica é realmente a gente perceber, tá? Quando o atleta está em uma posição adequada, quando aparece uma oportunidade de melhoria. Por que eu falo uma posição adequada e para melhoria? Porque mesmo os atletas mais iniciantes, os atletas mais avançados, todos eles vão ter mais ou menos oportunidade de melhoria, de refinar o movimento, e a capacidade que a gente tem de observar e identificar isso é a grande diferença. E aí o ponto que mais importante é que a gente tem que entender que essas observações elas não acontecem só em poses paradas. O coach precisa ver tanto a pose quanto a transição. A pose é como uma fotografia, a posição inicial, a posição final, a posição de recepção, a posição de sustentação. São aqueles desenhos que a gente consegue colocar lá no nosso quadro branco. Já as execuções dinâmicas é o filme, é o que acontece entre uma pose e outra, aquilo que vai conectar uma pose e outra até chegar no movimento, no ciclo completo. Muitas vezes o aluno ele pode estar muito bem com a posição inicial muito bem organizada, mas ao longo do movimento ele acaba perdendo a linha média, ele acaba alterando a trajetória da barra, do implemento, ou ele perde o timing quando o movimento vai ganhando mais velocidade, e isso acaba desorganizando o movimento. E a gente ter essa capacidade de observar é muito importante. Por isso, né, o coach precisa treinar o olho para enxergar tanto para enxergar a foto quanto para ver o filme, tá? E lógico que o olhar, ele vem sempre antes da fala. Então, a fala ela vai sempre nascer de uma observação. Então, o que o coach fala realmente precisa vir depois do que ele consegue observar. Então, quando o coach ele fala com pouca observação, anti-observação,
ele corre o risco de acabar de corrigir no impulso. E quando ele faz isso, ele gera 3 problemas. Ele fala demais, tá? Ele escolhe mal os educativos e acaba principalmente confundindo o aluno. E quando eu pego os alunos iniciantes, confundir o aluno se torna mais difícil, mais complexo a gente trabalhar e ensinar o aluno. Uma aula bem conduzida, ela vai ter que realmente depender da técnica, didática, de segurança, de adaptação e experiência. Mas tudo isso começa com a capacidade de a gente conseguir observar o aluno em movimento, tá? E aí, esse slide ele vai resumir essa ideia, porque como é que eu vou, o que eu vou olhar antes? Primeira coisa, eu tenho que saber me posicionar, escolher um ponto que vai me permitir enxergar o movimento, não apenas estar perto do aluno. Depois, observar o ciclo ou as repetições necessárias, que aí a partir dali eu vou conseguir filtrar as informações que vão aparecer no início, vão aparecer no meio, na transição até sobre fadiga, para após isso aí, só depois de eu me posicionar e observar, eu conseguir falar, tá? E realmente a aula de como corrigir lá na frente, a gente vai abordar numa aula à parte, mas essa aula bônus aqui vai apenas a gente focar em enxergar a aula desse viés. E o observar, a forma de observar, ela acontece ao longo de durante toda a aula, tá? Ela não acontece apenas no OD, apenas isso que o coach ele vai observar desde o aquecimento. No aquecimento, tá? Ele vai perceber a mobilidade, coordenação, prontidão, o estado emocional do aluno naquele dia. Na parte técnica, no skill, ele vai observar os pontos de performance e a compreensão, vai verificar como isso interage, como ele vai usar isso na sua didática, vai entender o que foi pedido, vai procurar identificar como o aluno consegue reproduzir, vai verificar se ele consegue manter aquelas posições, se consegue fazer aquele movimento com baixa velocidade, com alta velocidade. No OD, o olhar muda realmente. O coach ele vai conseguir e ele tem que conseguir observar se o aluno consegue manter aquele padrão sobre velocidade, sobre fadiga, sobre aumento de carga. E até no cooldown a gente consegue observar. A gente vai observar como o aluno realmente percebeu o esforço, o estímulo daquele dia, como que ele terminou realmente, se houve desconforto, o que apareceu depois do treino. Então, o coach ele tem que conseguir observar a aula, a sessão de treino do início ao fim daquele dia, daquela turma, para ter uma melhor capacidade de trazer essas informações, analisar essas informações para o futuro. E aí, o aquecimento, aprofundando um pouco mais, entrando nas aulas, tá? O aquecimento ele não serve apenas para a gente preparar, elevar a temperatura e preparar as articulações. Não, não é isso. Ele é para isso, mas ele também é uma grande oportunidade, tá? De a gente começar a trabalhar a nossa técnica de olhar antes do treino. Porque a gente já consegue observar os sinais que o corpo do nosso aluno já está dando antes de começar o treino em si. Durante o aquecimento podem aparecer travamentos de mobilidade, dor, desconforto, coordenação insegura, fadiga precoce, algum componente mental que ele está trazendo de fora. Às vezes o aluno nem fala nada, mas o movimento por si já mostra que ele não chegou igual, que ele não está rendendo igual ao último treino. E o coach ele usa essa leitura para se aproximar de quem precisa. Ele vai procurar escolher o melhor ângulo, vai procurar prever pontos de atenção e não esperar chegar no OD para enxergar esse problema. Então, um bom coach ele começa a observar antes da chegada da intensidade, tá? Ele não está aquecendo a turma, ele está no aquecimento, ele está aquecendo e lendo a turma em si, tá? E antes de falar, eu tenho que conhecer o movimento esperado. E aí, sem referência, realmente tudo parece detalhe. Se o coach não sabe qual é o padrão esperado, qual é aquele padrão motor esperado, e ele não consegue diferenciar o que é certo, do que é característica individual e aquilo que é apenas variação aceitável. A boa observação, ela nasce realmente da comparação entre o movimento real e o movimento esperado. Para isso, o coach precisa conhecer o movimento, os pontos de performance e o nível do aluno. Então, ele tem que ter uma referência, qual é o padrão esperado, os pontos de performance, quais são as posições e ações que vão sustentar aquele movimento e qual é o nível do meu aluno. O mesmo padrão, tá, não é observado da mesma forma com um aluno iniciante do que um aluno mais avançado.
O iniciante talvez ainda esteja construindo aquele padrão motor, aquela questão da consciência corporal. Já o aluno avançado, talvez ele precise só aquele refinamento, aquele detalhe pequeno que vai aperfeiçoar o movimento dele para conseguir levar uma carga a mais, para ele conseguir manter mais sobre fadiga, para ele conseguir melhorar o timing do movimento. Então, observar bem também é considerar quem está executando aquele movimento hoje. Então, eu tenho que conseguir observar até isso, levar em conta a pessoa que observa. Tá? E o que a gente vai observar de uma maneira macro? Tá? Quando a gente começa a observar, a pergunta não deve ser imediatamente o que está errado. A pergunta é o que eu consigo observar? Existem 4 campos simples, tá? Que é o padrão, tá? O aluno vai conseguir manter as posições iniciais do movimento. O segundo é a trajetória, tá? A carga, o corpo segue o caminho previsível. O terceiro é o controle, e o aluno consegue manter estabilidade suficiente para repetir a execução. E o quarto é o ritmo ou execução. Quando eu consigo ver dessa forma, essa organização vai evitar que a gente tente olhar tudo ao mesmo tempo. E ela passa a ser um filtro visual para entender melhor um movimento antes de qualquer intervenção. Então eu vejo padrão, trajetória, controle e ritmo no nível macro. E aí, antes de corrigir a partir desse padrão, eu tenho que observar. A intenção aqui realmente é só fazer uma conexão que para corrigir eu tenho que observar. A gente vai usar isso aqui só a primeira parte, que é observar. Então eu tenho que observar o movimento completo antes de intervir. Eu tenho que entender e comparar as execuções só para depois disso conseguir intervir. Então eu tenho que observar o movimento antes de falar sobre ele. Tá? E na prática significa o quê? Olhar, comparar as de performance e entender se a informação que você tem é suficiente. Se ainda não viu, mude o ângulo, mude a distância, observe mais uma vez. Quem corrige sem observar tende a falar muito, tende a escolher mal e acaba principalmente confundindo o aluno, dificultando ainda mais o aprendizado. E o que a gente começa a observar primeiro numa hierarquia, certo? Para garantir segurança, porque nem todo detalhe que a gente vai observar merece atenção inicial. Então aqui elementos que vão dar segurança e mecânica no movimento. Então eu vou olhar para a estabeleção da linha média, para a base ou a pegada eficaz, para uma amplitude de movimento adequada, se o aluno consegue desenvolver aquela amplitude ou não, qual é a função do quadril, se é a predominância de quadril ou de joelho, se os ombros estão ativos, se tem um acionamento da cadeia posterior, se tem um verdadeiro equilíbrio no plano frontal e se o movimento é do core para a extremidade. Quando eu consigo analisar isso dessa forma, não é corrigir todos esses pontos de uma vez. O objetivo é saber que eles existem e treinar o nosso olhar para reconhecê-los. Com o tempo, o coach deixa de olhar o movimento como um bloco confuso e passa a enxergar essas partes importantes com maior clareza. E quando eu vejo refinando essa minha capacidade de observação, eu entro nas poses estáticas e as execuções dinâmicas. A pose estática, como a gente falou, é aquela fotografia, né, do movimento, é a posição inicial, a posição final, o alinhamento e a pegada. Já a execução dinâmica é o que acontece entre as poses, que eu vou focar em transição, em timing, trajetória e ritmo. Tá? E tanto nisso aí eu tenho que identificar que as falhas vão aparecer só nas duas paradas, como vão aparecer no caminho. Por isso a frase é: o coach precisa ver sempre a foto e o filme para conseguir identificar melhor, observar melhor essas posições, essas execuções. Tá? E quando a gente vai falar em execuções, naturalmente o aluno vai começar a fazer um movimento com aprendizado, vai fazer mais lento e com o tempo vai ganhando confiança técnica e vai realmente ganhando velocidade. E quanto mais rápido o movimento, mais treinado precisa ser o olhar do coach para observar. Tá? Em movimentos lentos, o coach tem mais tempo, né, para enxergar, ele consegue perceber melhor as posições, consegue confirmar as execuções dinâmicas e consegue confirmar todas as informações. Agora, quando o movimento fica rápido, a gente tem menos tempo para decidir, tem mais perda de detalhe pela velocidade de execução e tem maior dependência de escolher o ângulo certo para enxergar aquele movimento. Por isso, antes de enxergar um movimento que eu sei que a execução é rápida, eu tenho que escolher bem o local que eu vou estar posicionado.
Em movimentos complexos, como LPO, ginástica ou combinações de WOD, existem mais fases, mais pontos escondidos e mais necessidade de circular para isso aí. Então, o coach que fica muito com o ângulo, ele acaba perdendo muita informação. Então, antes de observar rápido, para observar o movimento rápido, eu tenho que escolher o melhor lugar para estar. E quando o movimento acelera, acaba aparecendo a fadiga. E a fadiga, naturalmente, ela vai transformar o padrão de movimento. O movimento do início quase sempre não vai ser o mesmo movimento no final do treino. No começo, o aluno costuma estar com o corpo um movimento mais limpo, ele consegue se posicionar melhor, tem maior controle e é mais previsível. No meio do treino, a respiração já começa a pesar, o ritmo muda e começam a aparecer pequenas compensações. No final, a amplitude pode cair bastante, a trajetória pode mudar e o controle pode reduzir muito. Por isso, o coach tem que conseguir observar como o aluno se movimenta sobre fadiga. É observar como o movimento se transforma. Ele não vai conseguir, não pode avaliar o aluno pela sua primeira repetição. Ele precisa realmente acompanhar como o nosso aluno consegue manter aquele padrão e como aquele padrão de movimento se comporta quando a carga, a velocidade e o cansaço entram em jogo, tá? E aí essa transformação, isso aí vai melhorar a nossa capacidade de refinar e interagir com os nossos alunos para gerar correções e dar feedbacks mais adequados. Para isso eu tenho que me preocupar de onde que eu vou observar. A posição ela muda a percepção, né? Agora a gente entra realmente no ponto central, de onde que a gente observa. O coach só enxerga aquilo que a posição que ele está permite. O mau posicionamento vai criar um ângulo morto. O coach que acha que viu, mas na verdade viu apenas parte do movimento, realmente ele não vai ter que conseguir analisar por completo aquela informação. Já um bom posicionamento, por outro lado, ele nos traz muita informação. Ele permite enxergar a relação entre a coluna e o quadril, o joelho, a base, a pegada, a trajetória. Então, quando falamos em observar, a gente precisa pensar em 4 variáveis para realizar uma boa observação. Qual a nossa posição? Qual o ângulo a gente vai observar? A que distância e qual o movimento que estamos observando? Não basta a gente estar presente na aula, precisa estar presente no local correto para ter essa boa informação. E aí, entrando no ângulo de observação, o que eu trago para vocês? O ângulo de 45 graus é um ótimo ponto de partida, mas ele não é uma regra fixa, tá? Por que 45 graus é bom? Porque ele ajuda de movimentos, na leitura de movimentos, permite chegar um pouco no ângulo frontal e um pouco do lateral e um pouco em profundidade. Isso é bom, ele traz várias coisas. Quando eu vou comparar eles, o ângulo frontal ele é bom para observar a questão de simetria, a questão de crescimento de joelhos, a questão de base e a questão de equilíbrio no plano frontal. Já quando eu vou para a visão lateral, é melhor para observar a questão de coluna neutra, a questão do quadril, a trajetória do implemento da barra, como é que está a relação de tronco, se está sendo remada antecipada ou não, no caso do LPO. Então, o 45 graus ele entra com uma posição intermediária muito útil para ter mais uma informação de uma vez só, né? Mas a grande regra de ouro, que o melhor ângulo é aquele que vai revelar a informação que você precisa ver. Se você precisa ver a coluna, talvez você numa posição mais frontal não baste. Se você precisa ver o joelho, talvez a posição lateral não vai ser suficiente. Então, o mais importante é você conseguir se circular para conseguir observar melhor e não ficar estático. Tá? E aí a gente falou de ângulo, vamos falar de distância, que a gente nem está muito, muito longe, nem muito perto. A distância ela muda o que o coach enxerga. Quando a gente está muito perto do aluno, a gente não consegue ver a visão global, ter a visão maior da trajetória e pode acabar até atrapalhando a execução do aluno. Se a gente fica longe demais, alguns detalhes técnicos sutis acabam passando em branco. A gente pode demorar a se aproximar ou se precisar falar do aluno, acaba tendo essa distância maior e isso acaba reduzindo a conexão com o nosso aluno. Existe uma distância útil. Qual que é a distância útil? Né? Aquela que o coach consegue enxergar o corpo inteiro, mantém a presença, a conexão com o aluno, consegue circular sem invadir o espaço dos outros alunos. Essa distância ela não é fixa, ela vai variar com o movimento, com o tamanho da turma, com a logística da sala, quais movimentos, quais equipamentos.
E o objetivo é conseguir olhar tudo naquele momento, desenvolver essa capacidade, tá? E quando que a gente vai ter que mudar de posição? Eu estou a 5 graus, eu estou próximo, estou distante. Quando eu tenho que mudar de posição? Se algo que ficou escondido, a primeira coisa, eu tenho que mudar o ângulo. O coach não consegue adivinhar o que não viu. Ele só consegue, ele se move para enxergar melhor. Se você não viu o quadril, o joelho, a coluna, a trajetória, o próximo passo não é falar, é procurar uma posição que você consiga realmente confirmar aquilo que você está na dúvida, mudar o ângulo, mudar a distância, mudar de lado, ajustar a altura do olhar, observar novamente, comparar e descrever. Esse ponto é muito importante, porque descrever sem corrigir, e aqui o foco é só trabalhar a correção. Se você conseguir descrever sem corrigir ainda, você está refinando a sua capacidade de observar. Naturalmente, você acaba descrevendo já corrigindo, isso é natural acontecer, mas a prática de observar melhora quando o coach aprende a separar o que ele viu, depois o que ele faria depois. Tá? E aí a gente vai sair de uma visão, eu falei de distância, de ângulo, de pose, e eu vou falar de uma visão geral versus observação individual. Em aulas coletivas, tá? Observar é conseguir alternar o foco sem abandonar a turma. Então, primeiro, eu olho a turma, procurando identificar quem precisa de atenção, aonde a aula está perdendo o padrão, aonde o ritmo é coerente. Algumas aulas, alguns movimentos, as poses estáticas, aquelas fotografias, aquelas poses eu consigo identificar quando os alunos param, tentando o elemento da barra, a posição das coisas, então eu consigo ter uma visão macro observando as poses estáticas. E aí, quando eu vou fazer aquelas correções micro, normalmente são aquelas correções de execução dinâmica, aí eu vou para um aluno, escolho para um aluno, peço para ele fazer um ciclo ou uma repetição, ou 2 repetições para conseguir observar isso, e depois eu vou acabar interagindo com ele, corrigindo, e vou acabar vendo a transição, vendo a posição, vendo o ritmo. Não vou conseguir olhar tudo ao mesmo tempo, mas vou acompanhar uma coisa por vez, tá? E aí vou acabar interagindo com ele e depois vou seguir, vou retornar, olhar para a turma de novo. Então, ter essa turma-aluno, retorno à turma, ele é essencial, porque o coach que fica preso em um único aluno, ele acaba perdendo o controle da turma. O bom coach, ele alterna turma, aluno e turma novamente. E para eu ficar turma, aluno, turma, eu tenho que entender como eu vou circular com intenção. Tá? Circular pela aula não é simplesmente andar. Andar sem rumo, você não vai conseguir observar. Circular com intenção é mover para ganhar o ângulo, para confirmar as informações que você tem dúvida, manter a presença e não atrapalhar a execução. O coach que muda o ponto de vista para revelar o que ficou, ele vai mudar o ponto de vista para revelar aquilo que ele não conseguiu ver, aquilo que está escondido. Vai observar novamente antes de concluir o que está acontecendo, vai circular sem virar de costas por muito tempo e vai evitar de invadir as trajetórias dos espaços dos alunos. Quando o coach circula bem, a turma sente a presença. Ela não fica presa no quadro, não fica escondida no canto e também não fica em cima do aluno o tempo todo. Ele se move com um verdadeiro propósito. Tá? E aí, uma prática que eu vou desafiar vocês que estão nos acompanhando até agora. Na próxima aula que vocês fizerem, é simples. Porém, sem corrigir, tá? Vamos trabalhar só observação. Para ver se vocês estão enxergando corretamente. O roteiro é observar de frente, observar 45 graus, observar de lado, observar o mesmo movimento contínuo. Depois disso, se você conseguir responder essas perguntas obrigatórias, de onde eu observei, o que eu consegui enxergar, para onde eu precisei mover e em qual momento a informação aconteceu, essa prática vai mudar a forma, a cabeça de vocês, de como vocês vão reduzir a ansiedade antes de fazer uma correção. Antes de tentar resolver, você vai aprender a observar e com isso vai aprender a descrever, identificar aquilo e descrever aquilo para corrigir melhor. Quando o coach descreve melhor, ele entende melhor e ele acaba corrigindo melhor. Tá? E aí, praticaram? E aí, o que pensaram nessa prática, refletindo sobre essa prática? E aí agora eu vou trabalhar com vocês um detalhe a mais que a gente vai trazer é como a gente pode melhorar essa capacidade de desenvolver como melhorar a capacidade de desenvolver observação, tá? A primeira coisa que eu quero trabalhar para vocês, que vocês observaram ao longo dessa aula, que a capacidade de observação ela é treinável.
E aí, uma ferramenta que a gente pode trazer a mais é um método de análise de vídeo. O vídeo é um grande laboratório, né, para o treinador. Quando a gente assiste algo em velocidade reduzida ou quadro a quadro, a gente remove a pressão do tempo real e a gente consegue enxergar fases que passam despercebidas, principalmente movimentos de LPO, de ginástica. Assistir o vídeo de forma mais lenta remove essa pressão do tempo real e facilita, principalmente naquelas execuções dinâmicas que a gente tem que enfinar os ajustes muito pequenos, os atletas muito avançados às vezes. Isso aí vai nos dar essa capacidade, esse detalhamento. O segundo método é olhar uma coisa por vez. E esse método é usado bastante, principalmente com os alunos mais iniciantes, tá? Porque às vezes ele vai ter mais de um erro, vai apresentar mais de alguma coisa, alguma observação que a gente acaba tendo que identificar, e a gente tentar observar várias coisas, tentar intervir e acabar corrigindo em tudo, acaba confundindo o aluno. E aí a gente tem uma hierarquia de segurança que a gente trabalha, que é justamente o que a gente precisa priorizar primeiro, a gente vai focar sempre do mais perigoso primeiro, né? E aí na ordem universal sempre vai vir a questão da segurança primeiro, que normalmente é uma questão da linha média da coluna, tá? Depois a amplitude de movimento respeitando a individualidade biológica, mas trabalhando a amplitude de movimento correta de acordo com o que o aluno consegue executar. E, por fim, trabalhar a questão da eficiência técnica, né? Detalhes como timing, aquele refinamento que vai cair, às vezes até no análise por vídeo lá na frente, algum detalhe que vai refinar mais o movimento. E o último é sempre trabalhar um atleta por vez, aquilo que a gente trabalhou, né, de turma, aluno, turma, agora é um aluno por vez, no sentido de uma aula com 15, 20 alunos, olhar para todo mundo ao mesmo tempo não tem como. Então, quando eu vou focar o aluno, eu tenho que identificar isso aí, ver o que o aluno iniciante está fazendo, corrigir, passar para frente. O intermediário, escanear uma linha inteira, que quando os alunos são mais intermediários, a gente consegue já ter o maior número dos alunos. E às vezes alunos avançados, que aí vai ser aquela questão de usar um pouco da visão periférica, de identificar alguma coisa a mais ali, mas trabalhando isso sempre de um aluno por vez, tá? E aí, quando você consegue fazer isso, você acaba refinando a sua forma que você enxerga, desenvolve o olhar mais clínico primeiro e depois no macro. E já fechando a nossa aula, tá? Observar para corrigir melhor significa que falar depois de enxergar e a correção só começa depois da fala. Ela começa realmente na posição que o coach está, no ângulo que ele escolhe, na distância e na qualidade do olhar. Se o coach não estava no lugar certo, a intervenção não vai ser mais legal. Não vai ser mais legal, vai acabar sendo incompleta. Então, antes de dar uma dica, antes de dar um feedback, antes de corrigir o aluno, antes de precisar de estar bem, eu tenho que estar bem posicionado, eu tenho que olhar aquilo que eu esperava dentro do ponto de performance, eu enxergar realmente a coisa certa. Aí o próximo passo depois dessa aula é identificar as formas de como corrigir, como se comunicar com o aluno para corrigir. E aí entram a clareza de prioridade, os tipos de dica, os feedbacks mais práticos. Mas essa etapa só faz sentido quando a gente realmente aprende a observar melhor. E aí eu fecho essa aula, fico à disposição. Qualquer dúvida vai ser um prazer responder. Pode mandar mensagem, pode chamar no Instagram, pode deixar a mensagem aí embaixo. Não esquece de nos seguir aí nas nossas redes sociais, tá? Não esquece de se inscrever no canal e nos vemos na próxima aula, beleza, galera? Até mais!